Olá, me chamo Patrícia Medeiros e quero apresentar para vocês o projeto Elas na Web, um projeto cujo objetivo é desenvolver a inclusão social das mulheres negras e indígenas em seus territórios, utilizando as ferramentas do marketing digital para que elas possam, dentro dos seus territórios, aprender e expandir esse conhecimento. Por essa razão, durante os próximos dias, nós iremos disponibilizar para vocês aulas com mulheres de grande relevância, falando sobre temas diversos dentro da plataforma do YouTube. E esperamos contar com o apoio e também com todo o processo que envolve esse nosso trabalho. Então, eu espero por vocês. Com o tema Como garantir e ampliar o acesso das mulheres negras e indígenas em situação de exclusão social aos serviços da rede pública. Para essa aula, a doutora Luísa Ribeiro, advogada e vereadora de Campo Grande, irá ministrar. Vamos à aula? Olá, tudo bem? Eu sou Luísa Ribeiro, sou advogada, profissionalmente sou advogada desde 1994 e atuo preferencialmente na área da família, dos direitos de família e sucessões. Mas estou aqui em razão de uma outra atividade que eu tenho. Eu sou vereadora, exerço mandato aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e fui convidada pela Águia Morena para vir contribuir nessa formação tão especial de 40 mulheres lideranças negras e indígenas, e que estão se preparando ou ficando um pouco mais preparadas, porque já estão muito preparadas com certeza, né? Pela própria atuação, a militância, isso é que nos prepara. A prática, né, política, comunitária, social, nos dá, às vezes, uma bagagem muito maior do que participar de um momento de formação. Mas é claro que os momentos de formação são imprescindíveis, até para a gente ficar melhor para a atuação prática do dia a dia. Então, agradecer a toda a direção da Águia Morena, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo, a todas as mulheres que participam desse projeto, Elas na Web, e vir contribuir, como eles nos solicitaram, com uma fala que, assim, não é uma palestra, mas é uma ajuda para a compreensão, né, dos instrumentos de defesa das mulheres em situação de violência, não é? Especialmente voltado para esses territórios onde nós atuamos, que são os estados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Goiás, e especialmente para as mulheres indígenas e negras, que são os destinatários desse programa, que é um programa tão bonito, que está sendo liderado pela Águia Morena, que é uma instituição que eu conheço há mais de 20 anos, uma instituição séria, que trabalha com redução de danos, com formação de pessoas, ajudando as pessoas a se formarem, a terem bagagem para enfrentar aquilo que a gente sabe que é bem difícil, que é organizar as pessoas em torno dos seus interesses e buscar, nas instâncias de decisão, que são os poderes públicos, né, as ações e as soluções para os problemas concretos da realidade das mulheres. Então, falando especialmente sobre como é que a gente busca, né, os instrumentos sociais, políticos, administrativos, enfim, legais, para a proteção daquela mulher que é vítima de violência, eu acho que a primeira coisa é dizer que nós temos instrumentais legais, né? O Brasil é um país que reúne hoje instrumentos de proteção aos direitos das mulheres que são muito caros para nós, porque a conquista foi difícil, mas eles são muito importantes, né? E precisam ser cotidianamente elogiados, enfim, para serem, inclusive, até melhorados em alguns aspectos, mas a gente precisa entender que o Brasil tem uma legislação de proteção à mulher de qualidade. Começa pela nossa Constituição Federal. A Constituição brasileira garante a igualdade entre gêneros. Então, isso está expresso lá nos primeiros artigos da nossa Constituição, que é o artigo 5º. Então, ele impede qualquer discriminação em razão de gênero, não é? Também em razão de idade, também em razão
racial, mas aqui falamos para mulheres negras e mulheres indígenas também, a gente reforça esta garantia constitucional, né, de igualdade de tratamento entre os gêneros, mulheres e homens, mas também entre todas as pessoas de todas as idades, de todas as raças, enfim. Essa é uma garantia constitucional que parece uma coisa assim natural para nós, especialmente para quem é liderança, mas na vida prática nós sabemos que essa norma precisa ser lembrada toda hora, né? Seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, na sociedade, nós ainda temos muitas desigualdades. Então, a garantia constitucional da igualdade entre os gêneros, entre as pessoas de raças distintas, entre as pessoas de várias idades, ela é uma garantia que precisa ser cotidianamente trabalhada, buscada em vários aspectos, e aí a gente vai ter esse instrumento poderoso que é a Constituição brasileira, lá nos artigos principais, né, que são os artigos que tratam dos direitos sociais, que nos garantem em vários incisos esse tratamento de igualdade. E a gente precisa entender que essa norma só veio na legislação brasileira em razão de que a nossa realidade é uma realidade de desigualdade. Então, a gente precisa, para enfrentar as desigualdades raciais, sociais, ambientais, enfim, de gênero, de gerações, enfim, a gente, para enfrentar essa desigualdade tão profunda que nós temos no Brasil, nós precisamos de uma norma e de uma norma privilegiada no nosso sistema jurídico, que é a norma constitucional, para que a gente a todo tempo observe esta direção, ou seja, obter a igualdade entre as pessoas, porque todos nós somos seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém, e é por isso que a gente precisa garantir esse direito de igualdade em todos os setores que a gente possa imaginar da nossa vida, seja da vida íntima, da vida privada, da vida profissional, da vida social, da vida econômica, porque quando a gente está falando de igualdade, a gente também está falando de igualdade econômica e social. O que é isso? É que as pessoas todas têm que ter iguais oportunidades, né, para se desenvolverem, para viverem com dignidade e tal. E a dignidade também é uma construção legal, constitucional, que é privilegiada na nossa Constituição, porque está logo lá nos primeiros artigos dizendo que a questão mais importante é garantir a dignidade das pessoas, né? A dignidade da pessoa, até tem a expressão é essa, a dignidade da pessoa humana, né? Mas hoje a gente também está atrás da dignidade dos animais, enfim, né? A gente vai ampliando esse nosso conceito e a lei vai andando atrás, corrigindo isso e colocando em instrumentos que são normas legais, de imposição a todos, que tem que ser observada também a todo tempo, em todas as situações. Bem, então as mulheres precisam buscar enfrentar a desigualdade de gênero, que é uma realidade brasileira, né? Que muitas vezes essa desigualdade não está no plano só da vida privada, nas disputas que a gente acaba vendo que antecedem aquela violência doméstica, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas eu queria falar antes, assim como uma abertura, que essa desigualdade de gênero, ela provoca várias lesões, né? Ela provoca várias violências, que nós podemos classificar como violência, inclusive documentos legais já têm classificado como violência. Então, por exemplo, a falta de representação igualitária, paritária entre homens e mulheres na política é um instrumento de desigualdade, é uma verificação prática de desigualdade. Então, quando a gente tem menos mulheres no parlamento, menos mulheres em cargos do executivo, menos mulheres participando do poder judiciário, menos mulheres do que homens, a gente também está enfrentando, por trás dessa ausência de igualdade, um tipo de violência, que inclusive a lei brasileira já tipificou como violência política, né? Nossa, Luísa, mas violência política é que as pessoas, no dia da eleição, no voto, na liberdade de escolher os seus representantes, não escolheu mulher, escolheu homem? Isso aí é um ato de violência? Não diretamente essa escolha dela ou dele por um candidato homem, não por uma candidata mulher, não é exatamente um ato de violência política, mas indiretamente nós estamos diante de uma sociedade
que privilegia a participação política dos homens, facilita, né, seja por tradições culturais, seja por instrumentos da própria realidade econômica, social, desprestigia a participação da mulher. É por isso que a gente tem uma democracia que a gente chama deficitária no que se refere à igualdade de gênero, né? Isso é uma forma de violência? É. Também a participação direta das mulheres, por exemplo, no parlamento, na hora que for fazer uma reunião. Quantas de nós, aqui a gente está falando para 40 mulheres lideranças, muitas vezes a gente é silenciada no momento do debate político, na hora de dar a nossa opinião, ou mesmo quando é facultado dar a nossa opinião, que é possível dar a nossa opinião, depois de muitas vezes briga para chegar lá e colocar a sua opinião, a sua manifestação é reduzida, desmerecida, desconsiderada. Então, tudo isso são formas de violência, e isso, inclusive, já está avançando aqui no Brasil, tipificando condutas que são consideradas violência política. Então, a violência contra as mulheres, que decorre dessa desigualdade de gênero, ela pode ser vista pela gente, pelas pessoas que estão participando, né, daquele ambiente de formação e tal, que querem discutir essa questão, ela pode ser vista em todos os ambientes da vida. Então, assim, não só dentro da casa da gente, nas relações familiares, nas relações profissionais, porque vocês sabem que a gente tem diferença entre a remuneração dos homens e das mulheres em muitos lugares, em muitas empresas. Tanto é assim que o governo do presidente Lula, recentemente, né, durante o ano de 2023, enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional, que foi aprovado, inclusive já virou lei, que garante a igualdade de salários entre homens e mulheres. Isso não é uma fantasia, isso é uma realidade. A vocês que são militantes, que são mulheres negras, indígenas, que estão aí na batalha de liderar comunidades, de liderar pessoas, instituições, sabem que isso é uma realidade, né? Nas empresas, às vezes você tem um homem contratado, na hora que demite o homem e a candidata vai ser uma mulher, o pessoal do RH já dá um jeitinho de diminuir o valor e ela aceita, porque muitas mulheres são as exclusivas provedoras dos seus lares, das suas famílias, dos seus filhos, e aí ela se submete a ganhar um salário muitas vezes menor do que o homem. Então, a gente tem essa desigualdade salarial e, por isso, no Brasil hoje, depois da eleição do presidente Lula, nós temos uma lei federal que garante a igualdade de salários entre homens e mulheres. Isso é muito importante. E a empresa que fizer a discriminação, ou seja, colocar o salário do homem maior do que o salário da mulher, que ambos ocupem a mesma função, isso significa uma transgressão legal, e a forma de corrigir é a punição da empresa. É aplicada a multa, né, como são aplicadas multas por quem não registra o funcionário, por quem deixa os trabalhadores trabalhando em jornadas excessivas, enfim. Então, a forma de corrigir essa desigualdade de gênero no ambiente de trabalho são todas essas leis que a gente tem, que é, por exemplo, a lei que protege a igualdade de oportunidade de trabalho entre homens e mulheres, e também a que protege o salário, agora recentemente aprovada, como eu contei para vocês. Então, no trabalho, a gente também tem uma certa violência, que é essa violência patrimonial, essa violência de chance, essa violência, né, que está no âmbito das relações profissionais, que é muito importante a gente atentar e a gente falar com as pessoas que trabalham com a gente, para elas perceberem isso e denunciarem. Então, um dos instrumentos aqui de proteção do direito de igualdade profissional, do trabalho e de salário, é exatamente os órgãos estatais que verificam a qualidade das contratações do trabalho, as relações do trabalho. Quais são esses órgãos? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho tem em todas as localidades. É um estabelecimento da Justiça Federal do Trabalho, né? Então, tem o Ministério Público, é um promotor que vai verificar, ele tem que acolher a sua denúncia, você comparece lá no órgão público, que é o Ministério Público do Trabalho, ou a Procuradoria do Trabalho, como estiver chamando aí, na sua cidade, e você promove uma denúncia. Olha, eu vim aqui denunciar que na empresa onde eu trabalho, eu exerço a mesma função do meu colega, que é um homem, e a minha empresa faz uma discriminação salarial. Então, é importante porque isso significa muito na vida prática das mulheres. Significa melhorar os salários, significa recuperar os ganhos das mulheres.
Então, a gente precisa, como liderança, tanto das mulheres negras como as mulheres indígenas, fazer essa discussão também. No Brasil, não pode discriminar a mulher em relação ao homem, em relação às oportunidades de trabalho, em relação a todos os direitos trabalhistas, mas também agora, a partir de 2023, em relação a diferenças salariais. Não pode haver diferenças salariais entre homens e mulheres, e por isso é muito importante que a gente fale sobre essa lei. Vão dizer o quê? Que a gente está sofrendo uma violência patrimonial do nosso empregador quando a empresa paga um salário maior para o homem do que para a mulher? Sim, isso é uma forma de violência, é uma forma de violência patrimonial. Como é que eu acesso a proteção? Você acessa buscando o seu sindicato, que é um grande instrumento, porque o sindicato fala por você, você não precisa ir lá, você não precisa se expor muitas vezes, porque daí seu patrão pode, né, o dono da empresa, ou o diretor do RH e tal, pode mandar você embora, e a sua patroa, se for um caso de uma empresa menor, enfim. Mas você vai buscar a proteção através dos instrumentos legais, que são o Ministério Público, né, o próprio sindicato que vai levar essa denúncia para o Ministério Público, o sindicato que vai levar isso também para a Defensoria Pública, que é uma instância que a gente pode procurar também. E ainda nos estados, a gente tem as superintendências regionais do trabalho. São órgãos do Ministério do Trabalho, do Executivo, do Poder da União, que também fazem a autuação e aplicam a multa para esse empregador ou essa empresa que fez a discriminação salarial. Então, essa violência patrimonial também é importante. Então, a gente falou um pouquinho da violência política, falamos agora um pouquinho da violência no que se refere às relações de trabalho, porque tem desigualdade entre homens e mulheres nas relações de trabalho. Então, a gente precisa hoje de dar divulgação a essa legislação e também correr atrás de combater quando a gente encontrar, anunciar isso para as nossas companheiras, as nossas comunidades, para que elas se protejam. Olha, presta atenção, no Brasil não pode ter diferença no pagamento de salários para homens e para as mulheres quando eles fazem o mesmo trabalho na empresa. E a empresa está sujeita a sofrer penas, multas e tal. Bem, e por fim, a gente fala, né, queremos falar dessa violência que mais interessa, que é mais discutida, porque ela é mais grave, ela viola mesmo a nossa própria existência, que é a violência de gênero, a violência doméstica, né, ou a violência contra a mulher, que às vezes não acontece só no ambiente doméstico, mas é aquela violência que acontece, por exemplo, no ônibus, né, no assédio, no estupro de uma pessoa que te achou no meio da rua e te violentou, né, naquela violência que você sofre por ser mulher, né? Então é que a gente chama de violência de gênero. A violência de gênero ela pode ser, então, a violência que ocorre no âmbito doméstico, que a gente chama de são aquelas violências relativas à nossa convivência dos afetos e que afetam as mulheres. Essa violência doméstica ela pode ser nas relações homoafetivas, então uma mulher com outra mulher. Se houver violência, se a mulher for vítima de violência de uma outra mulher que seja sua companheira de vida, né, sua namorada, sua esposa, né, é um caso de violência doméstica e é tratado pela Lei Maria da Penha, em que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a violência doméstica pode ocorrer entre casais homoafetivos e casais heteroafetivos. Então, mas tem violência doméstica de casais gays, por exemplo, dois homens que são marido e mulher. A violência doméstica, pode haver violência doméstica, mas não vai ser tratado lá no âmbito da Lei Maria da Penha, porque no âmbito da Lei Maria da Penha é só a violência quando quem é vítima é a mulher, tá? Então, cabe para as relações homoafetivas quando são duas mulheres. Não cabe em relação homoafetiva quando são dois homens. Aí é outro lugar que vai resolver, é uma delegacia lá especializada e tal. Mas aqui na Lei Maria da Penha, quando a mulher é vítima. Então, observe, fale para as nossas companheiras. Se você está casada com uma mulher e essa mulher te ofende, essa mulher te faz humilhação, essa mulher te faz ameaça, essa mulher bate, enfim, essa mulher está te ameaçando, você está sofrendo violência doméstica. Mas quem está me violentando é uma outra mulher, não tem problema. Você vai lá para a delegacia da mulher da sua cidade, né? Você procura a Defensoria da Mulher, você procura a Delegacia da Mulher,
Ou você procura as salas lilás, que está sendo construída nas delegacias gerais, quando o seu município é muito pequenininho, não é que não tem a delegacia especializada de atendimento à mulher. E aí o delegado ou a delegada tem que receber a sua queixa e o seu processo vai ter o privilégio de tramitar de acordo com as normas da Lei Maria da Penha, que é uma lei que combate a violência doméstica, ou seja, relacionamento afetivo, né? Inclusive quando o ofensor for, a ofensora, no caso, né, for uma mulher. Então, não se preocupe. Se eu sou uma menina gay, lésbica, desculpa, se eu sou uma menina lésbica, se eu estou casada com uma outra pessoa que é mulher e ela me fizer qualquer tipo de violência, meu caminho é a Lei Maria da Penha através da Delegacia da Mulher, dos órgãos de defesa da mulher, do Ministério Público, da Defensoria. Então, aí você procura os instrumentos que você tem aí na sua cidade e tal, orienta as pessoas da sua comunidade para essa questão. Mas, se for um casal homoafetivo homem, não adianta ir na delegacia da mulher, porque a delegacia da mulher só protege quando a mulher é a vítima, tá? A vítima de violência, seja a violência praticada por um ofensor homem ou por uma ofensora mulher, no âmbito das relações afetivas, que a gente chama. Por isso que ela chama Lei de Violência Doméstica, é aquela violência que acontece em razão das relações afetivas, né? Essa mais gritante, essa que está nas estatísticas, essa que está matando mulher em quanto é lugar. Eu falo de uma cidade, de um estado, que é o Mato Grosso do Sul, que você olhar em todas as estatísticas, está lá em cima o número de feminicídios, o número de homicídio contra a mulher. Então, assim, é muito grave e a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que trabalhar nisso todos os dias, temos que ajudar as pessoas, as mulheres, as mocinhas, as crianças que são vítimas de violência doméstica, que é preciso combater com muita força e buscar todos os instrumentos, as lideranças especialmente precisam buscar todos os instrumentos de proteção. Tem que ir para cima da prefeitura para criar a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Tem que ir para cima do governo do estado para criar a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, para criar delegacias. Se já tem delegacia, tem que ampliar o número de delegadas. Se não dá conta de colocar delegacia em todos os municípios, porque isso é normal, é uma realidade, tem que ter uma sala especial para atender as mulheres vítimas de violência, com uma delegada para atender. Ou, mas não pode, só tem um delegado, às vezes não dá para saber se é delegado ou delegado, então vai ter que ter uma escrivã especializada no atendimento das mulheres. Bem, se eu tenho todos esses instrumentos a meu favor, tenho uma delegacia, preciso de ir lá reclamar com o governador para fazer uma defensoria que seja especializada na defesa da violência doméstica, né, da mulher que sofre violência doméstica, que é vítima de violência doméstica. E se eu tiver condições, eu vou lá no Ministério, no Poder Judiciário, conversar com o diretor do fórum, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça para reclamar que nós precisamos de varas especializadas neste crime que é tão específico, que é o crime quando a mulher é vítima de violência doméstica, que é o crime que estão lá especificados na Lei Maria da Penha. Então, assim, esses são os instrumentais que a gente pode ter em qualquer lugar e tem em todas as instâncias. Não tem um, tem outro, vamos atrás, vamos mobilizar as mulheres, vamos fazer passeata, vamos fazer abaixo-assinado, vamos conversar com o governador, com o presidente do tribunal, com o prefeito, com o defensor público. Luísa, mas vai dar certo? Mas a luta é essa, né? Tem que ir atrás. E eu garanto para você que vai dar certo. Não vai dar certo se a gente ficar parada, né? E as nossas mulheres sofrendo violência e ninguém sendo punido e a gente não reduzindo essas questões. As secretarias, Secretaria de Política para as Mulheres do município ou Secretaria de Política para as Mulheres do estado, é igual ao nosso ministério, que agora a gente tem a ministra Cida Gonçalves, que inclusive é daqui do nosso estado, eu a conheço a militância dela desde muito tempo, e ela é uma ministra muito boa, ela está no âmbito do governo federal, lá do presidente Lula. Aí a gente precisa de uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres no âmbito do estado. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente ainda não tem uma secretaria, uma vergonha dizer isso, a gente tem uma subsecretaria, mas nós estamos batalhando para ter. No estado do Mato Grosso eu não conheço, mas a gente precisa dar uma olhada, e em Goiás também.
Se não temos as secretarias específicas, nós temos que batalhar. Por quê? Porque a gente precisa de políticas públicas para as mulheres, para além das políticas que são aquelas de punir o ofensor, a pessoa, ou ofensora, quem tiver feito mal, né, feito uma violência doméstica contra as mulheres, contra uma mulher, mas a gente precisa de políticas mais amplas que possam mexer com a cultura das pessoas para afastar esse pensamento de que os homens são mais importantes que as mulheres, e entendeu que a gente chama isso de machismo, afastar o que a nossa ministra está falando, que é a misoginia, ou seja, esse ódio contra as mulheres. Então, assim, é importante. E para quais comunidades que a gente está conversando? Nós estamos conversando especialmente hoje com mulheres indígenas e negras, que fazem parte, são 40 mulheres, não é isso? Que fazem parte desse projeto que é tão bonito, que é Elas na Web, que estão estudando, que estão se preparando, que estão fazendo debates, que estão, né, se instrumentalizando para melhorar a sua luta que já fazem, a luta que já fazem em favor das mulheres. E aí a gente tem que fazer o recorte de raça, porque a gente está falando com mulheres negras e mulheres indígenas, que nós já sabemos que também são mulheres que nas estatísticas são mais afetadas pela violência doméstica. E muitas vezes essas mulheres não conseguem chegar nos instrumentos públicos, como a delegacia, como a defensoria, como o Ministério Público, para elas se protegerem e saírem desse ciclo de violência, e também para ver punido o agressor, porque a gente só faz parar uma agressão quando a gente consegue alcançar o agressor, que afasta do lar, vocês já sabem que tem as medidas protetivas, enfim, que faz o divórcio, que faz a separação, enfim, que protege aquela família com os instrumentos poderosos do Estado, que daí tem a polícia, tem as patrulhas Maria da Penha e tal, e que garante a essa mulher um pouco mais de proteção. Por que a gente fala um pouco mais de proteção? Porque a gente sabe, né, no dia a dia, na realidade, na hora que a mulher sai da delegacia, ela pode até sair com uma medida protetiva que afasta o agressor ou a agressora do lar, que não pode ficar próximo dela com 500 metros, 300 metros, sei lá. Mas a realidade da gente é diferente. Na hora que você vai para a vida prática das mulheres, às vezes aquele instrumento lá não vai afastar o agressor, que é uma pessoa que precisa ser parada pelo Estado brasileiro, porque ele não pode sair por aí agredindo as mulheres, especialmente em violência, né, em situação nenhuma, mas a violência doméstica é aquela violência que mais impacta a gente, assim, diretamente, né? E outra coisa, precisamos observar que a violência não é só a agressão física e o feminicídio, e também no Brasil a gente tem uma legislação maravilhosa que tipifica e trata diferente, trata com mais severidade aquele homem que mata a mulher em razão das suas relações afetivas e de gênero, né, que é o feminicídio. Então, nós temos esses instrumentos que são poderosos, que são necessários, mas a gente precisa divulgar e precisa garantir. Se não tem um, tem que ir para o outro, e se já tem um, tem que ir para o outro, mobilizar para conseguir. Mas, como eu estava falando, na questão racial, as mulheres negras e as mulheres indígenas, elas hoje ocupam as estatísticas, né, de feminicídio e de agressões, já assim, saltando aos olhos que há muita agressão contra as mulheres negras e indígenas. São as mulheres que mais sofrem essas agressões, né? Que sofrem violência doméstica e tal. Mas isso a gente sabe que também tem contra as mulheres brancas, né? Às vezes não só as mulheres pobres, mas as mulheres que estão com mais autonomia financeira e até mulheres bem poderosas assim, do ponto de vista financeiro, a gente vê sofrer violência doméstica. Esses dias mesmo todo mundo acompanhou o caso da Ana Hickman, que é uma mulher poderosa, rica, que tem um monte de coisa para fazer a sua defesa, mas ela estava sofrendo violência doméstica há muito tempo daquele marido dela e ela conseguiu se libertar, graças a Deus. Mas as mulheres indígenas, as mulheres negras, elas precisam que a gente reivindique especificamente instrumentos que alcancem essas mulheres para que elas sejam efetivamente protegidas. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu que a ministra Cida Gonçalves aprovasse recursos federais para a construção da primeira Casa da Mulher Brasileira Indígena, que vai ser lá em Dourados, deve ficar instalada perto das aldeias das etnias principais lá, que é Guarani e Kaiowá, né? Que são as mulheres terenas, Guarani e Kaiowás. Mas também vai atender a outras mulheres que são de outras etnias, terenas e tal, ali de outros municípios, enfim.
Mas a gente precisa, não dá para ter uma casa da mulher indígena em cada lugar. A gente quer isso e a nossa ministra deve fazer um projeto para isso. Mas a gente precisa qualificar os serviços que hoje atendem à violência doméstica para esse olhar racial, sabe? A mulher negra e a mulher indígena, quando ela está sofrendo violência, ela precisa ser muitas vezes melhor amparada porque ela tem mais dificuldades. Por quê? Porque, historicamente, as mulheres negras e as mulheres indígenas são as mais afastadas do poder, as mais afastadas da capacidade econômica, né? Que são as mulheres pobres. Então, assim, as nossas lideranças, e aqui a gente está falando de lideranças indígenas e negras, vocês sabem dessa realidade. Então, a gente precisa, nos debates agora do dia 8 de março, por exemplo, nos debates lá do final do ano sobre os dias que estão de ativismo contra a violência feita à mulher, e isso é uma coisa mundial, aí a gente precisa fazer o recorte racial e o recorte de gênero, mas o recorte racial, né? Nós, as mulheres que estão aqui fazendo essa discussão, que são as mulheres negras e indígenas, precisam ainda, né, colocar isso, inclusive para as mulheres brancas e de outras etnias. Elas precisam comprar esta especificidade racial para a nossa luta, porque a luta de gênero é uma luta que precisa ser feita por todas as mulheres, para todas as mulheres, mas a gente não pode deixar de enxergar que temos um problema racial para enfrentar, que é o machismo e que é o racismo estrutural que vimos no Brasil por causa desse período de escravidão longo e depois de tudo que o Brasil fez com os povos negros até agora e faz, né? E também com o massacre contra os povos indígenas desde que o Brasil foi, como a gente diz agora, ocupado, invadido, enfim, por povos estrangeiros, especialmente os portugueses, né? E tudo que aconteceu nessa fase da colonização até hoje, né? Até hoje acontece, olha, a batalha que nós estamos fazendo para garantir o fim desse critério do marco temporal ser a Constituição para fins de declaração dos territórios como territórios dos povos originários, né? Então, assim, os instrumentos que a gente queria apresentar para vocês e o raciocínio que eu me propus aqui trazer é que o combate à violência doméstica, ele tem no Brasil um instrumental jurídico, administrativo, político poderoso, forte, que vai desde a violência política, desde a violência patrimonial, nas relações de trabalho, da violência doméstica e da outra violência contra as mulheres que não está no âmbito doméstico, mas está nas ruas como um todo, mas tem um tratamento especial na lei brasileira. Por exemplo, uma mulher é morta ou violentada ou sofre um estupro e tal. Por ser a condição de mulher, a pena é mais agravada. O atendimento é específico, né? Então, essa desigualdade de gênero é considerada em todas as áreas onde a gente existe, né? Infelizmente, desde o ambiente doméstico, afetivo, até lá no ambiente político. Mas o Brasil, como uma sociedade política organizada, tem entendido isso e tem criado instrumentos legais para a defesa da mulher vítima. E esses instrumentos legais prevêem instrumentos administrativos para que a mulher possa ir lá fazer a sua defesa, né, ou alguém por ela e tal, e a gente encontrar um outro patamar de civilidade, que a mulher seja integralmente respeitada e a Constituição brasileira seja garantido o que está lá no princípio que nós falamos desde o começo, que é o princípio da igualdade entre os gêneros, que é o princípio da igualdade, o princípio da dignidade humana, porque nós temos uma existência para proteger integralmente, né? Que é a existência das mulheres. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, dizer que a luta não é fácil, não é rápida, não a gente precisa estar atentas o tempo todo. A violência precisa ser também considerada nessa dimensão racial. Então, é claro que as mulheres que sofrem mais violência, por princípio, são as mulheres negras e indígenas, porque além de elas sofrerem a violência de gênero, elas sofrem a violência racial.
Então, isso é preciso considerar. Então, nosso trabalho para ajudar, né, na proteção dessa vítima, mulher negra, da vítima mulher indígena, é muito importante, porque ela sofre um racismo. Quem não sabe, né, do machismo nas aldeias indígenas, pelo menos aqui na realidade nossa, né, em Mato Grosso do Sul, a gente vê barbaridade, né? E aí muitos caciques não respeitam as mulheres, lideranças cacicas também, né? Muitos homens fazem barbaridades, né, em violência, seja doméstica ou violência contra as mulheres de uma forma geral, em suas aldeias. Na questão racial negra, nós sabemos que as mulheres negras é que recebem os menores salários. Esses dias a gente fez um debate aqui na Câmara bem interessante sobre como é que o racismo estrutural impacta na saúde da mulher negra, e a gente viu depoimentos aqui incríveis, né, dizendo assim, é uma professora da Universidade Federal, doutora, ela veio colaborar aqui com a gente, e ela disse, olha, a minha cara preta, na hora que eu chego num serviço de saúde, mesmo um serviço privado, porque ela tem o plano de saúde e tal, e ela sente a discriminação racial, né? Então, assim, as mulheres negras têm problema na hora do parto, porque tem uma lenda de que as mulheres negras são mais fortes, então até a anestesia é tratada de forma diferente, enfim, né? Então, a gente precisa, na nossa luta de gênero, considerar que a gente tem uma luta também racial para fazer, e ela não pode passar desapercebido em nenhum espaço, né? Então, vocês que são lideranças mulheres negras e indígenas, precisam trazer, eu acho que vocês já trazem, devem, né, com certeza, na sua luta, deve estar trazendo esse debate assim, mas eu acho que é importante sempre lembrar, especialmente para as mulheres não negras e não indígenas, que elas precisam também se comprometer com essa luta racial, né? A luta do combate a toda forma de racismo, de preconceito, né? Especialmente. E é isso. A gente só consegue mudar o mundo com a política. E fazer política é isso, é andar o dia inteiro aí conversando com as pessoas, reunindo gente e elencando prioridades e buscando os poderes organizados, que são o poder público, né? A prefeitura, o Estado, as câmaras de vereadores, as assembleias, o governo federal, enfim, para que incluam leis, né, que garantam para as mulheres instrumentos de afastar a violência, né, acabar com a violência e garantir uma vida melhor para todas nós, né? Era isso que eu queria dizer para vocês, agradecer muitíssimo a possibilidade, né, dizer que eu estou sempre à disposição. Eu sou Luísa Ribeiro, sou advogada, mas estou falando aqui a convite da Águia Morena, que é uma instituição aqui do Mato Grosso do Sul, porque eu sou vereadora, exerço o mandato até o final desse ano, mas também, se der tudo certo, vou prosseguir em mais um mandato, na representação do Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiada ao PT. E quero dizer para vocês também que, infelizmente, aqui em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, a nossa Câmara dos Vereadores tem 29 vagas. Só uma vaga é preenchida por mulher. E o nosso estado tem 52% dos habitantes mulheres, né? Campo Grande também tem quase 53% da sua população mulheres. E na Câmara, que é o espaço de representação do povo, né? Do povo de Campo Grande, das mulheres e dos homens, que a gente deveria ter pelo menos 15 vereadoras, né, das 29 vagas, a gente tem apenas uma vereadora. Isso é um constrangimento, mas a gente tem que falar sobre isso, porque nós vamos ter um processo eleitoral agora e a gente precisa escolher mais mulheres, né? Eleger mulheres. Isso é uma necessidade que já está sendo discutida, inclusive, como uma possibilidade de fazermos uma modificação legal para que as vagas sejam garantidas, metade para homens, metade para as mulheres, em todos os parlamentos. Isso é uma luta muito importante também, que é a paridade na eleição de homens e mulheres. Hoje, a gente tem uma novidade muito interessante, recentemente, eu estou falando aqui hoje, é janeiro de 2024, né? Talvez você vá me ouvir em outro dia. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está fazendo um concurso público especificamente para vagas só de juízas. Não terá vaga para juízes homens. Então, os homens não podem se inscrever, só as mulheres.
isso é um inédito. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo está fazendo isso para cumprir uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que requer que tenham mais mulheres juízas, porque ainda tem muito mais homens juízes do que mulheres. Então, dessa vez, é inédito um concurso para nomear, para ter garantido só mulheres como juízas no estado de São Paulo. Acho que aqui em Mato Grosso do Sul eles vão ter que fazer isso também, porque a gente tem poucas juízas, né? E aí vamos ver se a gente leva essa paridade também para as eleições dos parlamentos. E aí o Brasil melhore a representação e faça uma democracia mais justa, tá? Era isso. Um beijo a todas e muito obrigada.